Queridos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje em mais um novo trimestre, para gravar a pré-aula de número 1 do ano de 2017. Em pleno ano novo, estamos aqui, vida nova, novo começo, nova vida, para falar de mais uma pré-aula, para estudarmos um pouco mais de uma revista maravilhosa. Nós estamos iniciando o nosso trimestre e nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É interessante que o pastor, como eu havia falado nas pré-aulas passadas, o pastor que está escrevendo essa lição, o comentarista, é o pastor Osiel Gomes. É um novato na CPAD e eu creio que tem muita coisa boa para nós estudarmos junto, para a gente juntos e debatermos alguns temas que serão bem polêmicos ao longo de toda a lição. Essa lição é altamente espiritual e eu queria que você prestasse bem atenção em tudo que será falado, tudo que será comentado. Eu vou deixar para você o copia e cole para você levar para a sua sala. Para você, novo professor, quero aqui parabenizar os novos professores, aqueles que estão começando esse trimestre, estão iniciando esse ano, que você que está engajado na escola bíblica dominical, que está pegando a nova sala, que Deus possa te abençoar. Aqueles que já estão há muitos anos nesse ofício de professor, eu quero deixar o meu grande abraço aos pastores, aos ministros, presbíteros e líderes em geral, que sempre faz com que a nossa escola dominical cresça e que ela continue perseverando na graça do nosso Senhor e Salvador. Hoje estou aqui direto da minha casa para gravar a aula. Nossa sala está passando por algumas reformas e eu creio que tudo vai dar certo. Querido, eu quero nesse instante deixar um grande abraço a todos os novos professores, a todos os novos pastores, todos os novos líderes da escola dominical, superintendentes, secretários. Você faz parte da EBD no Brasil e não permita que ela pare, mas que ela possa crescer. E em especial a nossa amiga Taine Corte, lá do Distrito Federal em Brasília, aniversário dela nessa virada de ano, que Deus possa te abençoar. Grande abraço, um grande presente ter você conosco. O presente é nosso, eu sei que o presente não é seu, o presente é nosso em ter você compartilhando a nossa pré-aula, compartilhando com todos os professores aí no Distrito Federal, e se Deus abençoar, breve estaremos juntos. Querido, vamos falar tópico a tópico, ler tópico a tópico e comentar tópico a tópico. Eu quero que você preste muita atenção, porque essa revista ela vai encaminhar para que nós tenhamos alguns detalhes sobre os frutos do Espírito, sobre os frutos da carne. Essa lição é muito interessante e muito boa. A lição de número 1 fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Nessa introdução da nossa revista, eu queria que você deixasse bem claro para o seu aluno que esse é um novo trimestre. Então nós estamos iniciando um novo trimestre. Então nós temos um novo trimestre, nós temos uma nova lição, nós temos novos assuntos para ser debatidos em sala de aula e nós teremos a honra de ensinar a nossa sala sobre o combate que existe em nosso interior. Há um combate muito grande em nosso interior e é sobre isso que nós vamos falar nessa revista. É interessante você frisar que esse combate ele acontece a todo tempo em nosso interior. A nossa raiz adâmica e contra os frutos do Espírito. Isso sempre vai acontecer. Esse combate também acontece nas atmosferas celestiais e como nós podemos discernirmos o que é fruto do Espírito e o que é fruto da carne. Como nós podemos discernir o que é um e o que é outro? Então é isso que nós precisamos entender nesse debate, nessa introdução dessa lição. Então nós precisamos aprender a vencer a nossa carne sem usar o autoflagelo. Por que isso? Porque nós vemos que os profetas de Baal, naquela época de Elias, eles usavam o autoflagelo achando que Baal fosse respondê-los. E tem muita gente na igreja achando que o autoflagelo vai chamar a atenção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui de antemão nessa revista. Deus não se compadece com o autoflagelo. Deus não se compadece com certas coisas que estão acontecendo no nosso meio, por que não dizer no meio evangélico. Isso não agrada a Deus, nós precisamos estar ligados nessa lição. Então, o autoflagelo, ele não deve ser usado por nós cristãos. Porque nós só vencemos a carne quando nós somos dominados pelo Ruach HaKodesh. Essa palavrinha, esse nome Ruach HaKodesh, vai ser muito usado nessa lição. A tradução é o Espírito Santo. Então entenda, Ruach HaKodesh e Espírito Santo, ele é quem deve dominar o nosso ser. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo e entender, querido, que dominar a carne é um dever
de todo cristão. Em todo o tempo nós devemos dominar nossa carne. Quer base bíblica? Então vamos para a revista, querido. Não existe nada melhor do que Bíblia. Quanto à Bíblia não há argumentos. Então nós precisamos estudar ao longo dessa lição, e nós vamos ler muito a Bíblia nessa lição. Tem Efésios 5, versículo número 18. Olha o que diz esse texto. Efésios 5, versículo número 18 diz assim: não se embriaguem com vinho, estou na versão judaica, não se embriaguem com vinho, porque perderão o controle. Em vez disso, continue sendo cheios do Espírito. Então, Paulo está fazendo um paralelo para que você entenda que nós devemos estar cheios do Espírito. Nós devemos ser cheios do Espírito, porque só assim nós combateremos o que nós chamamos de domínio carnal. O tópico de número 1 fala assim: andar na carne e andar no Espírito. Nesse tópico, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Mateus, o livro de Mateus, o capítulo 26, o versículo, é um texto bem famoso de todos os cristãos. Mateus 26, o versículo de número 41. Olha o que diz o versículo de número 41. Diz assim: despertem e orem para que não sejam testados. O espírito de fato está preparado, mas a natureza humana é fraca. Essa é a versão judaica. Olha que interessante. Todo ser humano, querido, ele é uma bomba de desejos, tanto no campo espiritual quanto no campo carnal. Pastor Elias, o que é isso? Nós seres humanos somos uma bomba de desejos. Nós temos desejos a todos os momentos, queridos, e isso não pode ser negado. Isso é interessante, mas ele tanto vai pender para o lado espiritual como também para o lado carnal, e isso deve ficar claro. Então entenda, observe que quando nós analisamos esse termo desejos aqui, que eu coloquei aqui, nós devemos observar que as maiores catástrofes que nós estamos vendo, elas se originaram na mente humana, que é o que? O fruto da carne. Todas tiveram trabalho humano, e isso deve ser falado na sala de aula. Quer ver um exemplo disso? Nós temos as armas de guerra, nós temos aqui as bombas nucleares, nós temos aqui as atrocidades humanas. Todas são frutos que vêm da origem de quem? Do Adão caído. Então, nesse tópico número 1, nós vamos usar aqui um termo muito usado, sarx. Sarx, ela é de uma raiz que explica e simplifica o que nós precisamos aprender nessa lição, que significa carne. Sarx, carne. Surge aonde? Surge em João, o capítulo 6, de 52 a 58. Há nesse texto de João 6, 58, algo muito interessante. Eu queria que você frisasse, porque diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Nessa tese, Jesus estava falando sobre a ceia, Jesus estava ceando com os discípulos, e é interessante que nessa tese, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ela vai nos levar a uma profundidade, onde nós entraremos agora justamente a entender o que é o Calvário. Eu vou andar com você um pouquinho mais espiritual para você entender. Quem entra nessa profundidade de justamente entender o Calvário, de enxergar o Calvário, de acreditar na crucificação, que muitos não acreditam, até os judeus não acreditam na atualidade, muitos não acreditam. Hoje no cristianismo tem pessoas que não acreditam, porque vem novas teses sendo lançadas, e a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. A ciência aqui é o entendimento do homem, e o homem vai dar muitas explicações para a crucificação, vai dar muitas explicações para o próprio texto da Bíblia, falando que não tem nada ali de espiritualidade, mas isso deve ficar claro. Quem enxerga o Calvário, quem compreende e acredita na crucificação e aceita Jesus como Salvador e crê na ressurreição, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ele passa a andar e ser membro do corpo de Cristo. Por isso, querido, que a ceia, ela é a comunhão do corpo. A comunhão do corpo de quem? De Cristo. Aí nós temos aqui a tese da transubstanciação, onde a Igreja Católica, no literal, acredita que é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Não, é somente vinho e pão que nós consagramos e relembramos, voltamos novamente ao Calvário, lembramos do sacrifício de Cristo. Isso é interessante. Então, agora que nós temos a comunhão do corpo de Cristo, ou seja, de sua noiva terrena, e isso se repetirá, é interessante isso aqui, aonde? Na Nova Jerusalém.
acontecerá novamente aonde? Na Nova Jerusalém. Nós estamos em um âmbito carnal, ceando carnalmente com homens, como homens, na raiz humana, mas espiritualmente nós estaremos diante de Deus para cearmos com o Pai. Apocalipse fala muito sobre isso, e isso é tanto espiritual como também humano. O humano está acontecendo aqui agora na nossa ceia, mas o espiritual vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Já no tópico de número 2 da nossa revista, ele vai iniciar o subtópico com a pergunta: o que é espírito? Nessa tese aqui, eu queria que você explicasse para a sua sala que, ao criar o homem, Adonai lhe dá parte de sua imagem. Isso é muito interessante. Adonai vai lhe dar parte do seu ser. Em Gênesis 2, versículo 7, olha que interessante, diz assim: então Adonai Deus formou uma pessoa, do hebraico Adão, do pó do solo, do hebraico Adamá, e soprou em suas narinas o sopro da vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Olha que interessante. Esse texto está nos mostrando e nos mostra que há um sopro que só pode ser realizado pelo Criador e nunca pela criatura. Nunca a criatura vai poder soprar em alguém e ela ter vida. Entenda isso. O que nós estamos vendo no neopentecostalismo aqui é uma proliferação, querido, de raízes que não tem nada a ver com Bíblia. Somente Deus soprou sobre o homem e trouxe vida, diz a palavra de Deus. Somente Deus soprou sobre o pó e ele se tornou ser vivo. É interessante que você deve notar que Adonai, ele soprou vida sobre o solo e ele veio a existir. Então nós temos a tricotomia, ou seja, a tricotomia formando aqui o ser humano, formando o espírito, alma e o corpo. E é interessante que o povo fala assim: corpo, alma e espírito. É errado, é espírito, alma e corpo, porque primeiro a existência do espírito, depois da alma, logo após é o corpo. Isso nos leva a entender que a criação parte de um planejamento de todos, ou seja, de ambos. Onde eu acho algo sobre isso? Vamos para a Bíblia, querido. Gênesis 1, o versículo 26 diz: então Deus disse: façamos a humanidade à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, façamos a humanidade à nossa imagem e à nossa semelhança. Bíblia é tudo. O tópico de número 3 fala assim: andar na carne versus andar no espírito. Explique para a sua sala, nesse tópico, que há uma grande diferença entre viver na carne e viver no espírito. Há uma grande diferença entre viver na carne e todo mundo sabe disso, ok? O andar na carne, querido, é um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o homem natural. Esses impulsos, tais impulsos, nos levará à morte tanto física quanto à morte espiritual. E quando nós estamos sob esse impulso, nós não agradamos ao Criador. Quando nós estamos sob esse impulso, nós estamos vivendo em uma situação de degradação. Estamos vivendo uma situação longe do Criador, longe de Cristo. É interessante que Stanley Orton, ele foi um grande teólogo do movimento pentecostal e autor de inúmeros livros. Ele foi professor emérito da Bíblia e em teologia da faculdade Assembly of God Theological Seminary em Springfield. E ele comenta também a revista norte-americana de escola dominical das Assembleias de Deus. Ele diz que o maior antídoto contra os frutos carnais é desenvolver os frutos do Espírito. Você precisa entender e levar para a sua sala que ela é parte do Espírito no totalizante da igreja. Uma igreja sem os frutos do Espírito é uma igreja dominada pelos desejos mundanos, ou seja, pelo próprio inimigo. Onde eu acho algo sobre isso? Simples. Bíblia. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, há um texto sério sobre isso. 1 Coríntios 3, versículo de número 3. Paulo aqui conversando com a igreja de Coríntios, com um grave problema na igreja de Coríntios, que não era para ser grave, mas se tornou grave. Ele diz o seguinte, 3:3, olha o que diz esse texto: vocês ainda são mundanos,
não é aparente de toda a inveja e divisão existente entre vocês que ainda são mundanos e que vivem segundo os padrões meramente humanos? Olha a pergunta. Aqui estava acontecendo aquela briga entre eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e nós vimos que essa raiz é um desejo meramente humano, é um desejo totalmente humano. Tira fora aqui, tira do centro o Cristo. E muitas igrejas hoje estão participando dessa tese, querido, colocando foto de homens estampados nas suas placas, onde o homem é o centro e não mais Deus é quem cura, não mais Deus é quem liberta. Nós estamos vendo nos dias de hoje inúmeros homens amaldiçoando aquilo que Deus abençoou. Nem o próprio Deus amaldiçoou o ser humano, mas amaldiçoou a terra. E eu estou vendo pastores na internet amaldiçoando homens. Muito cuidado com isso, querido. Cuidado de onde você vai, com quem você congrega, com quem você vive, as palavras que você escuta, porque isso vai gerar hábitos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. No tópico número 2, ele fala assim: obras da carne, um convite ao pecado. É interessante que nesse tópico que entra aqui algo muito válido para nós pastores, para nós professores. Há uma palavra no latim que significa copiditia, que no original significa cobiça. Cobiça é o que, professor Elias? Cobiça é o desejo veemente de possuir, o desejo de ambição e de riquezas, a avidez, a ganância, a cupidez. Como isso está acontecendo no nosso meio? Me responda sinceramente. Você já teve a experiência de desejar ardentemente algo que outra pessoa tem ou que ela possui? Já passou por isso? Você é ser humano, querido, não minta para você mesmo. Quem de nós nunca passamos por essa vontade de possuir aquilo que alguém possui? Que a gente viu e dá uma vontade, assim, eu ainda vou ter aquilo ali. Ainda coloca o nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, entenda uma coisa, muitas pessoas, embora não admitam publicamente o que eu estou falando aqui, já tiveram esse tipo de sentimento em suas vidas. Olha que interessante, o desejo sem limites por riqueza é um dos piores sentimentos que o homem pode experimentar. Por quê? Porque este corrói o fundo da alma, esse machuca a alma, ela deixa o espírito e a alma totalmente aflitos, porque eles não compreendem a motivação de atender à sede por essas riquezas. O espírito da alma não entende, eles ficam, porque não conhecem, então eles ficam numa completa guerra para atender esse desejo. O desejo sem limites, ele é pernicioso à medida que deforma o caráter para poder sucumbir à tentação. Olha que profundo isso aqui, olha que interessante. Todos sabem que na atualidade o ter é muito mais valorizado que o ser na sociedade. Todo mundo sabe disso. Obedecendo ao plano de Satanás nessa atualidade, essa sociedade está caminhando, querido, para um caos absoluto. Por quê? Está obedecendo totalmente à vontade do inimigo. Isso aqui é um terreno fértil para manobras do inimigo em nossas almas. Esse desejo desenfreado é um terreno fértil para que o inimigo trabalhe, para que ele faça as suas armadilhas, para que ele coloque contendas. Então, os homens que se entregam à cobiça, eles perderam o sentido pela existência da vida. Nada simples do dia a dia agora é mais interessante. Tudo é colocado como rotina e passa a ser um fardo em suas vidas pobres. Olha que profundo isso aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, nesta fase, não importa mais a observância dos valores familiares, dos valores da família. A família sofre por inanição de amor, porque a ganância agora tomou conta. Analise comigo se isso não está acontecendo no nosso meio, não tem acontecido no nosso cotidiano. As famílias estão morrendo por falta de amor, inanição. As igrejas estão perdendo os grandes homens que eram bênçãos e agora se tornou
visionários somente pelo dinheiro. As igrejas perderam alguém que tinha a capacidade de lutar, a capacidade de brigar no mundo espiritual, de guerrear no mundo espiritual. Nós perdemos isso. Até quando o homem tentará a Deus? Essa é a pergunta. Até quando você vai ficar tentando a Deus? Até quando? Pergunta para os seus alunos, eles vão ficar tentando a Deus? Por que eu estou falando isso, querido? Porque a cobiça é um pecado contra o próprio Deus, contra o próprio Adonai. Por quê? Porque quem cobiça, ele não confia na provisão diária do Senhor. Ele não confia na provisão diária do seu Deus. É interessante que Eva, ela cobiçou o quê? O fruto. Ló, ele cobiçou as campinas de Sodoma. Davi cobiçou a mulher de Urias. E você? O que você tem cobiçado nos últimos dias? Qual é o objeto da sua cobiça? Eu vejo inúmeros professores que brigam por causa de audiência. Eu vejo pessoas pagando para que as suas videoaulas tenham 13, 15 mil visualizações. Cobiça da alma, querido. O nosso papel é trabalhar para o Adonai. O resto Ele vai fazer. Nós não precisamos nos preocupar. O tópico de número 2 da nossa revista, ele fala o seguinte, do item 2 da nossa revista, e há algo muito interessante, a oposição da carne. Eu queria que você parasse a sala nesse momento e falasse com a sua sala que o embate entre carne e espírito sempre existirá. Nós aqui é quem determinamos quem vencerá nesse tempo aqui na Terra. Somos eu e você quem vamos determinar quem vai vencer, até que Yeshua volte. Isso deve ficar claro. É interessante que a oposição à carne, ela vai acontecer e ela acontece quando eu me disponho a orar, quando eu me disponho a buscar, a jejuar e a dedicar-me a Deus em todo o tempo. Eu tenho que me dedicar ao Senhor em todo o tempo, querido. Eu preciso me dedicar ao Senhor em todo o tempo. Eu preciso dedicar porque só assim eu vou começar a abrir a minha visão espiritual dos acontecimentos à minha volta. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque tem pessoas que elas são enredadas por Satanás, porque ele ouviu outra pessoa, porque escutou outra pessoa, porque achou bonito, outra pessoa está praticando e ela também começa a praticar, e isso vai causando um grande enlace do inimigo na igreja. E quando você percebe, você já está no meio. Acontece, querido, já aconteceu inúmeras vezes comigo. Você é levado por ventos de doutrinas, por ondas que acontecem na igreja, e nós temos que ter muito cuidado, pedir a Deus e andar sempre em oração, em jejum, em busca, para que nossa visão espiritual abra. Eu sempre falo isso aqui, ó. Crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Pouca carne e mais óleo. Pouca carne e mais óleo, querido. É o nosso dever nessa atualidade. É o nosso dever para esse tempo. Nós devemos notar e estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Só assim nós estaremos sensíveis ao Ruach HaKodesh. Continuando a nossa lição aqui no tópico de número 3, e algo extremamente de Deus, fala sobre fruto do Espírito, um chamado para a santidade. O subtópico fala o que é o fruto do Espírito. Olha que interessante. A libertação, ela deve ser um processo contínuo na vida de quem conheceu e se entregou a Jesus. É um processo contínuo. Quem se entrega a Jesus, a libertação é um processo contínuo, nunca vai parar. Você precisa entender isso, porque é dessa forma que você vai analisar quem está à sua volta, quem está na sua sala, quem senta para te assistir. Isso é de extrema importância, querido. Nós, como professores, temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque há um processo de libertação à medida que eu falo, à medida que você fala, à medida que a palavra fala. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai calçando e você vai enraizando a palavra do Senhor com seus alunos. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve na internet. É interessante que as coisas boas, elas não se espalham na internet, mas as coisas ruins é rápido para se espalhar. Então entenda que a libertação é um processo contínuo na vida de quem aceitou Jesus. A renúncia de muitas atitudes deve ser acompanhada nesse processo para que não haja heresias e distorções tanto na palavra quanto no viver social. É o seu dever acompanhar o seu aluno, é o seu dever acompanhar a trajetória do discipulado. Se chegou na sua sala, você precisa ser rápido para entender o que está acontecendo na vida dela, no contexto social. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Que eu vejo inúmeros
alunos que chegam na minha sala, por exemplo, que têm uma vida na igreja, cristão na igreja, mas lá fora é uma outra pessoa. É um contexto de 100% cristão e lá fora 100% safadão, como diz o povo aí fora, né? Então, não dá para entender isso, não. No meio, hoje, tem tantas pessoas que se dizem evangélicos, mas que gravam as músicas que dá vergonha. Não, eu sou cristão, mas está aí tocando em bandas mundanas. E isso vai chegar na sua sala. Tem alunos que sentarão na sua sala para te ouvir, que são cristãos, mas lá fora tocam numa banda mundana, canta axé normal. E isso tem que ser mudado através da palavra. É você que vai ter que acompanhar esse processo. É interessante que a igreja ela é responsável por isso, porque a convivência em um ambiente que seja pautado aqui na verdade, na palavra, com certeza irá gerar hábitos, e eu falei um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre isso aqui agora, vai gerar hábitos saudáveis e gratificantes ao nosso Deus. Isso vem através da convivência com o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui não é você que vai fazer. Para de tocar, para de fumar, para de prostituir. Não é você, querido. É as suas palavras que serão instrumentos. Você é um instrumento para começar a dividir ossos e medulas, alma e espírito. E é interessante que agora a pessoa passa a viver aquilo que você está falando. Mas você precisa ser exemplo para isso acontecer. Você precisa ter base para esse acontecimento. Você precisa ter base para que tudo isso seja um ponto positivo para que essa pessoa tenha um compartilhar de Deus. Vamos para a Bíblia, não tem como. Contra fatos não há argumentos, né? Romanos 8, o versículo 12 e 13, olha que interessante, olha o que diz. Romanos 8, 12 e 13. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, quer requeira que vivamos de acordo com ela. Olha que interessante, porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão, mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Paulo está falando aqui, é claro, querido, é nítido. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela. Então nós não devemos nada mais à velha criatura. Se ele está na igreja, ele precisa entender que há aqui um sentido espiritual que precisa envolvê-lo e ele precisa começar a odiar as coisas do mundo. Eu vejo pessoas que estão na igreja que não odeiam o mundo, pelo contrário, amam mais o mundo que a igreja, participam mais das coisas do mundo que das coisas da igreja. Tem alguma coisa de errado aí, querido. Alguma falha está havendo no sistema da sua igreja aí. E isso precisa ser falado em sala de aula. Isso precisa ser acompanhado na sala de aula. Já o tópico de número 2 da nossa revista, do item 3, fala assim: os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Olha que interessante nesse tópico. Dá até pregação isso aqui. Olha que interessante. A descrição das obras da carne e dos frutos do Espírito, eu queria até corrigir aqui, não sei porquê, talvez seja um pensamento de que o fruto seja somente um no sentido de conversão, mas eu queria corrigir aqui a revista, que colocou assim a base da revista, os frutos da carne e o fruto do Espírito. E eu acho que deveria ter levado para o plural, porque se são os frutos da carne, também tem os frutos do Espírito. Ok? Isso aqui, só para a gente entender aqui, o que eu vou falar aqui, que a descrição das obras da carne e dos frutos do Espírito nos diz o que devemos evitar e resistir. É isso que o Espírito vai falar. Ele vai falar o que nós devemos evitar e o que nós devemos resistir, o que devemos desejar e o que devemos cultivar. Este que deve ser o afã dos sinceros, daquelas pessoas sinceras, de todos que são sinceros na cristandade, no meio cristão, que são cristãos reais. Esse deve ser o afã, essa deve ser a meta. Querido, entenda, nós devemos saber o que nós devemos cultivar, o que nós devemos excluir, o que nós devemos evitar, o que nós devemos resistir. Há um texto sério que diz assim, o pecado não reina agora em seus corpos mortais, de modo que lhe obedeçam. Romanos 6, o versículo 12 fala isso. Ele complementa dizendo assim: mas eles procuram destruí-lo.
Entenda, Cristo nunca reconhecerá, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, Cristo nunca reconhecerá os que se rendem para ser servos do pecado. Ele nunca reconhecerá aqueles que se rendem para ser servos do pecado. Ô pastor, ele está ficando maluco? Não, querido, não basta que cessemos de fazer o mal, não basta, não é só eu parar de fazer o mal, não, eu preciso, e nós precisamos e devemos aprender a fazer o bem. Essa é a base do cristianismo. Eu deixei de praticar o mal, mas espera aí, você aprendeu a fazer o bem? É isso que deve ser colocado aqui em questão. E não me venha com a tese de defesa que Paulo diz que quando eu penso em fazer o mal, o bem eu já fiz o mal, quando eu penso no mal, eu penso o bem. Ali é uma outra tese. Não me venha com chorumelas aqui. O que nós estamos falando é que você precisa deixar o mal de lado, porque eu vejo pessoas que cultivam o mal dentro da igreja e não praticam o bem dentro da igreja. Essa é a tese que nós estamos discutindo aqui. Então, nossa conversão, ela sempre deverá corresponder ao princípio que nos guia e que nos governa. Qual é esse princípio? Romanos 8, o versículo de número 5, olha que interessante. Olha o que diz a Bíblia, no versículo 5. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Querido, olha como isso é profundo. Nós devemos corresponder aos princípios que nos guia e que nos governa. Nós devemos dedicar-nos com fervor a mortificar as obras do corpo e a caminhar para uma vida nova sem desejar vanglória, que é muito difícil. Como isso é difícil, querido? Hoje nós estamos vendo nas igrejas atuais como as pessoas querem para ela a glória, querem se vangloriar. Então nós devemos caminhar para uma vida nova sem desejar vanglória, sem desejar indevidamente a estima e o aplauso dos homens. Oh, meu Senhor da glória, como as pessoas empurram, como diz minha vovó, entortam o nariz quando não são aplaudidas na igreja porque fizeram alguma coisa. Nós devemos caminhar sem desejar vanglória, sem desejar a estima e o aplauso dos homens, sem provocar e nem invejar-se mutualmente. Vou repetir de novo, sem provocar e nem invejar-se mutuamente. Vou continuar. É o nosso dever buscar e levar os bons frutos com maior abundância a quem? Isso aqui é interessante que eu coloquei aqui. A quem entende e precisa entender que tudo que nós fazemos é para que a justiça, o louvor, a glória e a honra seja de Adonai. Quando eu entendo isso aqui, quando eu passo a viver isso aqui, eu preciso levar para as outras pessoas essa mesma tese. Você já viu aquele pastor que ele almeja tanto a honra que a igreja acaba sendo igual a ele? Se os membros não forem honrados, eles ficam emburrados. Nós devemos, como servos, tanto na nossa sala de aula quanto no nosso gabinete pastoral, levar para as pessoas que a glória, a honra é dele, é para ele. A honra cabe ao homem, mas o homem que recebe a honra entrega a ele, pois nós somos instrumentos. Ele é quem faz acontecer todas as coisas. Se estamos aqui, se você está hoje, você foi chamado para ser professor, está iniciando o processo, ou se você renovou o seu contrato para 2017, a honra é dele, querido, a majestade é dele. O tópico de número 3 da nossa revista vai abordar o seguinte tema: a santidade que o Espírito Santo gera em nós. Olha que interessante. Nesse tópico, eu queria que você falasse para a sua sala que a verdadeira conversão, isso aqui é muito interessante. A verdadeira conversão, ela acontece quando nós somos impactados pelo Ruach HaKodesh, quando nós somos impactados pelo Espírito Santo. O caminhar com Ele desenvolve em nós posturas dignas de um novo ser. Deixamos de lado as atitudes de crianças
e passamos a almejar as atitudes de um relacionamento profundo. Lembra como você converteu? Lembra quando você começou a caminhar na fé? As atitudes de criança que você tinha? Tem horas que eu me pego em casa sorrindo dessas atitudes que eu praticava. Nós falamos que o tempo de meninice, os pastores falam isso. Nós temos esse tempo, querido, e é isso que nós precisamos entender. Quando nós começamos a caminhar com o Espírito Santo, nós aprofundamos e nós almejamos um relacionamento mais profundo com Ele. É interessante aqui que o processo de santificação, ele acontece em 3 fases. Quais são essas 3 fases, pastor Elias? A revista aborda, eu queria que você entendesse. O primeiro processo chama-se posicional. Eu preciso me posicionar. De que maneira, pastor Elias? Nós entendemos que o termo, o processo posicional é quando nós aceitamos ou quando nós aceitamos a Cristo. Ao aceitarmos a Cristo, esse é o processo posicional. Por quê? Porque nossos pecados são apagados. Nós desfrutamos de uma nova vida no Messias. Vamos para a Bíblia, tem que ter Bíblia. 2 Coríntios, há um texto interessante, o capítulo 5, o versículo de número 17. Olha o que diz esse texto. Diz assim, 5,17, isso mesmo. Desta forma, se alguém estiver unido ao Messias, olha que interessante, é uma nova criação, a antiga já passou. Vejam, o que agora é diferente e novo. É profunda essa linguagem judaica. Se passou as coisas velhas, agora tudo se faz novo. Posicional. A segunda, nós falamos sobre o processo progressivo. Progressivo é preciso um ato contínuo de busca. Isso é um processo, é contínuo. Um ato contínuo de conhecimento. Por quê, pastor Elias? Pois esse ato de buscar, de se desenvolver, ele nos fará sábios, e só assim nós chegaremos mais próximos de Cristo, que é base bíblica. Isso, vamos para a Bíblia então. 2 Pedro, há um texto, eu amo esse texto, há um texto muito bom, 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo de número 18, e 2 Pedro 3, o versículo 18 diz assim: continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Libertador Yeshua, o Messias. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, há um processo que deve ser contínuo de crescimento. Contínuo, não deve parar. Esse é o processo progressivo. E o último processo nós chamamos de processo final. Tudo tem um fim. Isso é muito interessante. Tudo tem um fim. Essa aqui que lhe dá a certeza que temos, pois sabemos que em breve nós seremos libertos desse corpo de pecado, ou seja, da raiz adâmica, assim como foi o nosso meio Salvador, Yeshua HaMashiach. Assim como ele foi liberto, nós também seremos libertos. Assim como ele está num corpo de glória, nós também estaremos num corpo de glória. Assim como ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. Base bíblica. Vamos para a Bíblia, querido. 1 João, há um texto muito bom sobre isso. O capítulo 3, o versículo de número 2. Olha o que diz esse texto. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, e ainda não está claro no que nos tornaremos. Sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele realmente é. Olha que interessante, querido. Pois o veremos como ele realmente é. O versículo 4 diz: todo aquele que continua a pecar transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da Torá. Então nós precisamos entender que assim como ele venceu, nós venceremos pela sua graça, pela sua atitude de entregar-se no madeiro. Nós não merecemos nada, mas ele, através do seu sangue, nos comprou. Nós precisamos entender que posicional é aquele que eu posiciono, eu aceito. Progressivo, eu continuo num processo de conhecimento. E final, quando nós seremos libertos desse corpo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha guardado em seu coração
Esse panorama dessa revista é um panorama de tudo que está acontecendo, é um panorama de tudo que vai acontecer ao longo dessas últimas 12 lições. Fizemos a primeira agora, um panorama sobre tudo, e nós vamos continuar. Espero você na próxima aula, e aqui você tem uma excelente aula, que essa revista tenha uma profundidade no seu ser, a ponto de você mudar de vida. É o que eu espero para você, professor. Ahim Shalom, e até a próxima aula.